gente vai fazer um vídeo diferente por aqui, porque a gente vai fazer uma brincadeira de sim, não e talvez. Olá, aqui é a Hannah. Se você acompanha algum conteúdo literário nas redes sociais, provavelmente você já viu alguma brincadeira de sim, não e talvez, em que a gente já pega alguns livros que a gente já leu e a gente fala se a gente recomenda, se a gente não recomenda, ou se a gente fica em cima do muro e não sabe, né, qual decisão a gente toma. Eu vi aqui no YouTube uma versão dessa trazida pela Mika, que é uma criadora de conteúdo de romances e que eu gosto muito do conteúdo dela. E eu achei essa brincadeira interessante para trazer aqui no canal também. Então eu separei alguns livros que eu já li e fica aqui para você descobrir quais são os livros que eu recomendo, não recomendo e talvez valha a pena você dar uma chance. Aproveitando, antes da gente começar essa lista, não esquece de curtir e se inscrever aqui nesse canal se você ainda não for inscrito, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele entrega para mais pessoas. E assim você ajuda o canal a crescer e encontrar cada vez mais pessoas interessadas em literatura por aqui. Além disso, se você ficar interessado em algum livro citado aqui nesse vídeo, não deixa de usar o link da Amazon que está aqui na descrição desse vídeo, porque assim você ajuda o canal a ganhar uma comissão, também a manter o projeto de pé, sem alterar em nada no valor final da sua compra. Começando essa lista, bem atrás de você foi um dos meus primeiros contatos que eu tive com a escrita da Lisa Gardner. Esse é um suspense que ele já chegou aqui no Brasil com uma certa bagagem, então tinha um pouquinho de hype em cima dele, até que, pra falar a verdade, foi um hype que ele chegou muito rápido e também foi embora muito rápido, né? Porque eu nunca mais ouvi ninguém falando dele. Mas ele traz uma história muito interessante e que já traz aquela receitinha de bolo também que a Lisa sempre traz nos livros dela. Eu achei interessante, mas ficou com aquela sensação de que falta um pouquinho de sal, algumas explicações na trama, sabe? Começou muito bem. Apesar disso, é um livro que eu achei que ela não foi tão bem aproveitada, assim como eu esperava. Então isso acabou me decepcionando um pouco. É uma narrativa que vale a pena você ler? Talvez. Talvez para você entender um pouco como é que é a escrita da autora, mas saiba que tem outros melhores. Agora, falando de um nacional por aqui, tem um da Luciana que eu cito bastante, que é o Evidência 7, mas ela não é a autora só desse livro. Na verdade, ela, antes de Evidência 7, ela escreveu uma trilogia, que é a saga da Bettina Zec. Ela, na verdade, não é nem uma detetive profissional, né? Ela é uma jornalista investigativa e ela acaba se metendo em muitas situações bem complicadas pelo Brasil afora e pela América do Sul também, né? Ela é uma jornalista que ela vai muito a ferro e fogo para poder falar a verdade para o seu público e isso acaba metendo ela em algumas situações muito complicadas. A história tem uma premissa muito boa, até porque a Luciana ela tem uma bagagem também muito boa em narrativa policial. Só que a história da Bettina, ao contrário dos outros livros que eu já li, eu acho que não é muito bem aproveitado, sabe? Eu acho que a Bettina perde muito tempo lidando com os assuntos amorosos dela, que é uma coisa que traz uma pegada de realidade, porque ela não vai ficar trabalhando o tempo todo, ela também tem sentimentos, ela também precisa ir no banheiro, né? Ela tem a sua vida, né, normal fora do jornalismo. Porém, eu acho que é uma coisa tão melodramática que ela dá atenção até um pouco demais e acaba esquecendo um pouco do trabalho dela. E quando ela vem focar no trabalho dela, ela faz algumas besteiras que me fizeram passar raiva. Então é uma narrativa que tinha tudo pra ser boa, mas eu ainda assim fiquei com muitas ressalvas. Eu acho que considerando aqui, seria pra essa saga inteira, um talvez, né? Eu acho que vale a pena você ler pra tirar suas próprias conclusões e saber se você concorda comigo ou não nessa opinião. Voltando a falar da Lisa por aqui, Esconda-se foi um divisor de águas pra mim, porque enquanto com o primeiro que eu citei eu não gostei muito, o Esconda-se trouxe a Dedê no seu auge muito maior. Aqui eu vi a Dedê no melhor momento, né, trabalhando, resolvendo os casos de uma forma implacável, mas mesmo assim sem deixar o lado pessoal dela de fora. E é quase a mesma coisa que eu falei dos livros anteriores. Só que aqui eu achei que ficou mais equilibrado. Eu achei que a autora mandou muito bem, não só na questão da própria Dedê, né, o quesito pessoal dela, como na trama mesmo, né, o principal da história. Eu achei que foi uma premissa muito instigante, a autora prometeu e cumpriu o que ela prometeu, e eu achei que foi, inclusive, um dos melhores que eu já li da autora até o momento. Então, certamente, é um sim. Eu recomendo essa leitura. Agora, falando de um que já é um pouco mais antigo no mercado, e provavelmente você não tenha ouvido muito falar dele, porque realmente ele não trouxe um hype muito grande na bagagem, que é O Segredo de Rosegol. Eu achei a premissa dele muito sinistra, pra falar a verdade. Eu comecei a ler sem esperar nada, e eu acho que talvez por eu não esperar nada, eu acabei me surpreendendo bastante com o desenvolvimento da Rosegol. A gente conhece
conhece uma pessoa que a gente tem uma impressão sobre ela e depois a gente vai vendo que talvez as coisas não sejam bem assim como a gente imaginava, não só dela enquanto protagonista e nossa narradora, como também de tudo o que está acontecendo, porque todo mundo nesse livro pode estar mentindo e vai estar mentindo, e você tem que saber em que ponto é mentira e em que ponto é verdade disfarçada é um monte de mentiras. Foi um livro que me surpreendeu bastante, ele tem um plot twist que ia te explodir a cabeça, e eu acho ainda incrível que quase ninguém fala dele. Então, se eu tiver que escolher, é um sim. Eu recomendo essa leitura e eu acho que vale a pena ele ser falado porque ele é bem subestimado. Outro livro que é bem antigo no mercado e subestimado é Gaiola de Ouro. Eu já falei dele algumas vezes aqui nesse canal, inclusive quando eu falei sobre personagens vingativos. E, de fato, vingança é o carro-chefe desse livro. Ele trouxe uma verdade muito grande sobre o mundo das mulheres, né? Sobre a pressão que a gente sofre enquanto sociedade, né? Enquanto a gente tem que ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa esposa, sempre perfeita em tudo. A gente nunca pode ter defeito, tem que estar sempre naquele peso ideal, tem que estar sempre com aquele cabelo ideal, com aquela roupa ideal e qualquer coisa fora disso, se a gente tiver um dia ruim, não pode acontecer, porque tudo desmorona. Esse livro, ele fala muito sobre isso, de uma maneira muito crua, direta, muito reta, e que muito me surpreendeu. E me surpreende mais ainda que não se fala muito dele, sabe? Então, se for aqui nessa lista, é um sim. Eu recomendo. E acho que ele precisa ser mais falado e vamos dar um pouco mais de hype para esse livro. Alguém que você conhece é um livro que ele é muito falado da autora. E eu fiquei muito curiosa quando eu vi esse livro no catálogo do Kindle Unlimited. E eu peguei ele emprestado para ler logo em seguida um outro que eu já tinha lido da autora e que eu já estava com algumas ressalvas. E eu acabei lendo esse tendo também ressalvas, porque eu percebi que a autora parece ter uma receitinha de bolo nos livros dela. Então os livros começam muito bem, mas eles não terminam muito bem. Ao contrário do que eu percebo nos livros da Freida McFadden, por exemplo, que mesmo tendo muita farofa, é aquela farofa que você não acredita, mas você acaba rindo de tão inverossímil que é. Nesse caso dos livros da Shari, eu acho que não é muito verossímil, mas também, sei lá, parece que foge demais à realidade de uma forma assim que acaba se tornando meio maçante. Então eu não gosto muito dos livros dela por conta disso. Eu acho que a narrativa perde um pouco o foco, e aí, se eu tiver que escolher aqui, seria um não. Eu não recomendo. Eu não gostei muito e também não pretendo ler outros livros da autora, pelo menos não no momento. A Loucura do Mel foi um outro livro que eu vi no catálogo do Kindle Unlimited e quando eu peguei, eu vi muito resenhas a respeito dele. Mesmo assim, para algumas pessoas que viram que eu peguei esse livro, me falaram que talvez eu achasse ele um pouco fora da caixa, né, um pouco diferente do que eu já tinha lido, porque eu tô acostumada com histórias que são mais ágeis, que são mais rápidas, tem aquele vira-página que a gente chama. E esse era uma coisa um pouco mais lenta. E que de fato eu encontrei aqui. Eu só li acho que uns 10 ou 12% e não consegui me conectar em nada com os personagens. O problema não é nem a questão dele ser lento, porque tem alguns livros que são lentos, eu gosto, eu vou até o final sem problema. Mas nesse caso, além da narrativa ser lenta demais, eu não consegui me conectar em nada com os personagens. Não consegui me conectar com a trama, não consegui me conectar com ninguém. Então eu não vi sentido em continuar com essa leitura. E aqui é um não. Eu não recomendo essa leitura. O Sobrevivente é um outro thriller que eu também não vejo ninguém falando dele e eu acho que ele é até subestimado, porque ele é uma narrativa muito boa, muito envolvente, que me surpreendeu bastante. E eu acho que talvez por eu não ter visto ninguém falando sobre ele, eu resolvi ler sem olhar a sinopse, sem nada, e eu só fui na fé. Eu peguei ele no Kindle Unlimited e eu me surpreendi bastante com uma narrativa ágil, cheia de camadas e que também tinha muitos plot twists que explodiram a minha mente e eu acho que sim, é um livro que eu recomendo. Onde Está Elizabeth foi um livro que chegou já com um certo hype na bagagem também por conta da protagonista que não era confiável. É uma protagonista que tem mal de Alzheimer e também é a nossa narradora. Então a gente tem que lidar com as perdas de memória dela, né, e tentar entender quais são as peças que se encaixam pra gente descobrir o que realmente está acontecendo e se ela está se deixando levar por essas memórias que estão vindo em fragmentos na cabeça dela, ou se tudo aquilo realmente está acontecendo e alguém está se aproveitando da memória dela, que não é confiável, para fazer essas coisas com ela. É uma premissa que é muito boa, porém eu acho que eu não consegui me conectar em nada com a protagonista. Talvez por isso eu tenha abandonado o livro. Mas aqui, nesse vídeo, eu acho que eu posso deixar ele como um talvez, porque eu não estava na vibe de ler esse tipo de livro, né? É uma narrativa que é muito repetitiva em boa parte do tempo,
É uma narrativa que é lenta, né, por conta dessa peculiaridade da personagem. Mesmo assim, pode ser que você venha a gostar desse tipo de leitura. Então aqui fica um talvez para você tirar suas próprias conclusões. E por fim, Amor no Tempo de Serial Killer foi um livro que eu também nunca tinha ouvido ninguém falar, mas eu peguei de curiosidade porque uma amiga minha estava lendo e ela falou que era muito bom, que talvez eu fosse gostar, porque tem essa combinação que eu gosto, né, de romance com suspense e talvez fosse bom para sair um pouco da caixinha. Peguei ele para ler, ele estava até disponível no Kindle Unlimited. Comecei a ler, cheguei até mais ou menos os 20% e larguei, porque eu simplesmente não aguentei. A premissa é muito boa, né, porque tem um mistério por trás do novo vizinho da protagonista. Ela chega lá na casa do pai, que o pai dela tinha falecido, e ela vai para lá para poder ajeitar a casa para poder vender. Ela tá terminando o doutorado dela, então eu meio que tinha me identificado com ela por conta dessas características, e eu comecei a ler. Só que ela tá muito focada em true crime, que é o tema central, inclusive, da tese dela, e ela só fica falando disso o tempo todo, mas ela fica falando de outros personagens, né, de outras pessoas que de fato foram responsáveis por essas situações de crimes reais, só que ela acaba esquecendo do foco principal da história, que é contar pra gente o que está acontecendo na realidade lá no vizinho dela. Se realmente ele é suspeito, se ele não é suspeito, se de fato vai ter um romance, se não vai ter. Foi um livro que ele demorou muito pra poder contar as coisas. Eu não consegui me conectar em nada também com a personagem, não só com ela, como também com os secundários, não consegui me conectar com ninguém. Com a narrativa também, não gostei, achei que faltou um pouco de sal, um pouco de açúcar também, sabe? Não deu muito certo, não. Então aqui, eu acho que é um não. Eu não recomendo essa leitura. E nem pretendo voltar. Agora, deixando bem claro aqui que mesmo quando são os livros que eu não recomendo, ou talvez e tal, eu acho que todos os livros que estão aqui, vale a pena você dar uma olhada na sinopse, na capa, pra ver se te chama a atenção, ver algumas outras resenhas dele também, porque pode ser que funcione pra você, né? Não funcionou tanto assim comigo, mas pode ser que funcione pra você. Afinal de contas, a leitura é uma experiência pessoal, cada uma tem a sua. O que vale é a experiência de leitura e que seja divertida. Agora me conta aqui nesse vídeo se algum desses livros chamou a sua atenção ou se você tem algum outro livro que pra você seria um talvez. Me conta aqui nos comentários e não esquece de olhar a tela final, porque pode ser que tenha algum outro vídeo que possa te interessar também. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!